Vamos lá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula, onde falaremos aqui a questão 4, última questão da nossa lista da primeira unidade. Beleza? Vamos lá então, ó. Essa é a nossa questão 4. Vamos ler aqui então. Considere o capacitor esférico da figura ao lado. Letra A. Utilize a gaussiana esférica G da figura e explique com suas palavras por que há simetria nela para que possamos considerar o modo do campo elétrico constante ao longo dela. Certo? Deixa eu conferir aqui apenas direitinho, tá gravando normal. Vamos lá. Letra B. Sendo o campo elétrico constante, calcule o fluxo do campo elétrico sobre ela, utilizando a lei de Gauss para obter o módulo de E a uma distância Rzinho. Letra C. Agora escolha um caminho conveniente de R1 até R2 para integrar o campo elétrico a fim de encontrar a diferença de potencial ΔV V2 menos V1, certo? Analise o sinal de ΔV para obter o módulo de ΔV. Letra E, por fim, use a definição de capacitância para obter o valor da capacitância desse capacitor esférico em termos de R1, R2 e a constante eletrostática K. Beleza, show de bola. Então vamos lá, gente, olha. Letra A. Opa, muito grande. Letra A, o que, é que a gente tem que fazer? Ó? A gente vai utilizar essa gaussiana e explicar com suas palavras, com nossas palavras, por que a simetria nela, para que possamos considerar o módulo como constante, certo? Vamos lá, então. Nessa gaussiana G aqui, por que existe simetria esférica? Certo? Pelo seguinte, gente. Dentro aqui temos uma casca esférica carregada com a carga mais Q. E fora temos uma casca esférica também carregada, mas com a carga negativa, certo? Então o que acontece? Esse elemento de carga aqui, ó, da minha casca esférica interna, ele vai gerar um campo aqui, por exemplo, ó, nessa direção e sentido, certo? Por outro lado, este elemento aqui da minha carga negativa, da minha casca cuja carga é negativa, vai gerar um campo aqui nesse sentido também, certo? Em direção a carga negativa. O campo gerado por cargas negativas é convergente para ela, certo? Convergente. E o campo gerado por cargas positivas, ele é divergente, certo? Então sai daqui, vai para cá, sai daqui, vai para cá, sai daqui, vai para cá, e assim vai, certo? Então, desses dois pontos aqui do nosso sistema, já vimos que os campos vão ser, ó, nessa direção, certo? Em sentido. Agora, se por acaso eu pegar, por exemplo, uma carga aqui e uma carga simétrica aqui, ó, o que, que vai acontecer? Essa carga vai gerar um campo para cá e essa vai gerar um campo simétrico para cá. Ou seja, as componentes aqui, ó, y, vão se cancelar e vai sobrar apenas componentes, ó, nessa direção e sentido, radial, na direção do raio, tá vendo? Da mesma forma, o que, que vai acontecer com elementos que eu pegar aqui, ó, da minha carga positiva? Essa carga positiva vai gerar um campo aqui, ó, nessa linha. Essa carga positiva vai gerar um campo aqui nessa linha, certo? Isso significa que vai haver também uma decomposição aqui, de maneira que essas componentes se cancelam e só vai sobrar a componente radial. O que, que a gente está mostrando aqui? Ó? Que devido à simetria, o campo ele tem que ser radial, certo? Maravilha, o primeiro ponto é esse. Né? Então, vou colocar aqui o primeiro ponto. Devido à simetria, esférica do sistema, o campo deve ser radial
Por quê? Porque os elementos, eu vou colocar aqui, exemplificar. Os elementos dq e dq', certo? Pois os elementos simétricos dq e dq' simétricos têm suas componentes não radiais. As componentes não radiais aqui seriam essas, né? Opostas. Tanto para a casca esférica interna como para a externa. Então aqui a gente já mostrou que o campo tem que ser radial, certo? Devido a essa simetria. Pronto. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte. A gente precisa entender que esse ponto aqui da gaussiana que eu escolhi, ele é perfeitamente equivalente a esse ponto daqui, por exemplo, ou a esse ponto daqui, por exemplo, ou a qualquer outro ponto da minha gaussiana, exatamente porque o sistema é esférico, né? Então, se todos os pontos da gaussiana são equivalentes devido à simetria, então o campo em todos os pontos da gaussiana vai ter que ser o mesmo, certo? Então, para a gente demonstrar isso com mais detalhe, vou aproveitar essa oportunidade, vamos pensar o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui o meu capacitor, certo? E eu vou colocar aqui, ó, uma linha reta desenhada apenas para representar o seguinte. Eu tenho o capacitor aqui nessa posição e aqui eu vou girar ele, eu vou girar o capacitor, certo? Eu vou girar ele para uma posição em que essa linha fique aqui, certo? Beleza? Aqui temos a nossa gaussiana. Gaussiana G, Gaussiana G, certo? Maravilha. E digamos que a gente conseguiu calcular o campo aqui, ó, e viu que ele tem essa direção e sentido, certo? Se eu girei o capacitor, aquele ponto anterior ele vai passar a estar aqui, né? Mas, mesmo girando, como o sistema é esférico, esse sistema é exatamente igual a esse, ou seja, esse ponto aqui de cima vai ter o mesmo campo em módulo também, certo? E esse ângulo aqui eu girei de 90 graus, né? Mas eu poderia girar de qualquer valor, certo? Como é o mesmo sistema, ou seja, quando eu giro ele, ele se mantém igual. Se eu giro esse sistema, ele se mantém o mesmo, o campo vai se manter também o mesmo nessa posição, certo? E como eu já tinha calculado antes nesse ponto, eu mostrei que o campo daqui vai ser igual ao daqui, certo? Agora eu posso gerar qualquer ângulo aqui e mostrar que todos os valores, ó, vão ser correspondentes, certo? Essa é uma maneira de explicar, né? Então, como o sistema, o argumento de simetria seria dado da seguinte forma: como o sistema não muda quando giramos ele, ou quando ele sofre rotações, né? O E, ele vai ser o mesmo na minha gaussiana, certo?
Na física, em cursos mais à frente, a gente até chama de invariância por rotações, certo? O que não está mudando o módulo do campo elétrico. Então a gente diz que o módulo do campo elétrico ele é um invariante por rotações nesse sistema, nessa gaussiana, certo? Nessa gaussiana esférica de raio Rzinho. Beleza? Aqui é o nosso raio Rzinho. Isso garante, né? Como ele não muda, então o módulo vai ser constante na gaussiana, certo? Uma outra maneira de explicar isso é como a gente talvez viu em sala de aula, acho que talvez comentei isso em uma turma, na outra, não me lembro, né? Mas, por exemplo, se o campo gerado por nesse ponto, né? Digamos que eu queira calcular o campo gerado nesse ponto aqui. Eu vou ter que somar a contribuição dessa carga e dessa. Aí depois, digamos que eu vou pegar essa carga e essa carga e essa, certo? Se eu quiser calcular o campo gerado nesse ponto aqui, ó, ou até mesmo no ponto aqui, nesse ponto aqui, digamos que eu quero saber nesse P', o que eu posso fazer? Eu posso associar elementos correspondentes, certo? Então, se aqui, ó, para calcular o campo no ponto P, eu usei um dq à esquerda e um dq' à direita, certo? Aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Esse dq vai corresponder a quem? A um elemento à esquerda, ou seja, ele vai ter um correspondente aqui, ó, um dq que eu vou chamar do P', um dq do P', certo? E ele vai ter aqui à direita dele um outro elemento correspondente, certo? Que vai gerar o mesmo campo. Então, se eu consigo fazer uma correspondência perfeita entre os elementos que geram campo no ponto P e os elementos que geram campo no ponto P', e eu noto que esses elementos são de fato correspondentes, ou seja, têm a mesma distância e os mesmos ângulos, o resultado final do cálculo será o mesmo. A integral vai resultar no mesmo valor, certo? Então essa é uma outra maneira, que eu não coloquei em palavras aqui escritas, né? Apenas ditas para vocês, que poderia ser explicado também, certo? Mas o essencial é você entender, o sistema é esférico, quando eu giro ele, quando eu analiso outras posições, elas são perfeitamente correspondentes, né? Se está no mesmo raio Rzinho, não tem nenhuma diferença entre o ponto que está aqui na frente ou o que está aqui no lado, o ponto que está aqui ou o ponto que está aqui. Se está tudo no mesmo raio Rzinho, são todos equivalentes, certo? Não tem nada que está só nessa direção ou só nessa direção. Está tudo radial aqui. A gente mostrou que o campo é radial, né? Então, por isso a gente pode afirmar, certo? Essa talvez é a pergunta mais delicada, mais individual que vocês vão ter que responder aí na lista, né? E podemos então agora partir para a nossa letra B. Sendo o campo elétrico constante, calcule o fluxo dele sobre a gaussiana, né? Sobre ela seria a gaussiana. E use a lei de Gauss para calcular o módulo do campo E, certo? Vamos fazer isso então? Vamos fazer isso. Letra B, vamos lá. Aqui eu tenho mais Q, aqui eu tenho menos Q, e aqui é a minha gaussiana de raio R. Certo? Não está tão bom o desenho, mas está indicado aqui que é a gaussiana de raio R. Certo? Vamos calcular então o fluxo. Certo? Como é que é o cálculo do fluxo? O fluxo ele é a integral de superfície, nesse caso fechada, da minha gaussiana, né? De escalar dA, onde dA é o vetor área, certo? Então a gente já viu que o campo é radial, ou seja, aqui nesse ponto, ó, ele vai seguir a direção do raio. Aqui é o meu campo. Por outro lado, o vetor área ele é perpendicular à superfície. Perpendicular a uma superfície esférica é exatamente a mesma direção do raio. Então, dA ele está aqui também. Ó. O que significa isso? Que o produto escalar entre eles, o ângulo, vai ser zero. Porque eles estão na mesma direção e sentido. Certo? Então, EDA ó,
vai ser o módulo de E vezes o módulo do DA vezes o cosseno do ângulo entre eles, onde o cosseno aqui vai ser, ó, cosseno de zero, porque eles estão alinhados aqui, ó. Como o campo é radial, né? Se você quiser pode até colocar como é radial. E a nossa superfície gaussiana é uma esfera, né? É uma superfície esférica, melhor dizendo. O ângulo θ é igual a zero, certo? De maneira que o nosso fluxo φ vai ficar o quê? Integral na gaussiana de E dA cosseno de zero, que é 1. Ou seja, vai ficar só EdA, o módulo de E vezes o módulo de dA, certo? E aqui agora, como o campo ele é constante, ele pode sair da minha integral. Olha só. Então vai ficar E integral na gaussiana de dA. E quem é a integral de superfície do vetor área, o módulo do vetor área vai ser a área total. Certo? Isso aqui vai ser a área total, vai ser E vezes a área total da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado. Lembrando que é a superfície da gaussiana, então é o raio da gaussiana, Rzinho, certo? Esse é o fluxo. Fluxo calculamos é E vezes 4π Rzinho ao quadrado, certo? Por outro lado, a lei de Gauss diz que isso aqui tem que ser a carga interna da gaussiana dividido por ε0, certo? Então, quem é a carga interna é Q. Isso aqui vai ser Q sobre ε0. Portanto, meu campo, ó, eu vou pegar aqui, ó, esse termo, passar dividindo para o outro lado, vai ficar Q sobre 4π R ao quadrado ε0, certo? Ou Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. E agora anote o seguinte, né? A nossa constante eletrostática, ou constante de Coulomb, ela é definida como 1 sobre 4π ε0. Ou seja, esse termo que apareceu aqui, ó, 4π ε0, e aqui não tem nada, eu posso dizer que tem um 1, é a nossa própria constante K, certo? Então o campo, o módulo dele, na gaussiana, é kq sobre r ao quadrado. Ou seja, a gente acabou de mostrar aqui com a lei de Gauss que o campo ele é equivalente ao campo de uma carga pontual concentrada no meio do nosso capacitor esférico, certo? Mas isso é um resultado decorrente da lei de Gauss. É necessário a gente ter a lei de Gauss, porque aqui, em princípio, não é uma carga pontual, não. Aqui é uma superfície esférica carregada de raio, que a questão deu, inclusive, ó, é o raio R1, certo? Aqui é o raio R1. Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui é o resultado que a gente obteve para o módulo do campo. Ele pede alguma outra coisa? Na letra B? Não. Agora, a letra C. Escolha um caminho conveniente de R1 até R2 para integrar o campo elétrico a fim de encontrar o ΔV. Vamos fazer isso? Maravilha. Por que ele está fazendo isso? Para guiar a gente no cálculo da capacitância desse capacitor, como a gente leu ali no último item. Ele quer no final que a gente use a definição de capacitância para achar quem é a capacitância desse capacitor esférico. Então vai ficar assim, ó. Eu tenho na letra C que calcular o meu ΔV, e o ΔV a gente já conhece essa expressão, é menos a integral de E dl, certo? De um caminho de um R1 até um R2, certo? Maravilha. Qual caminho eu vou escolher? Vou desenhar aqui ao lado. Esse cálculo independe do caminho, certo? Porque, como a gente viu, a força elétrica é uma força conservativa, certo? Então, o trabalho dela só depende, né, dos pontos iniciais e finais. Nesse caso aqui, ó,
O EDL é como se fosse o cálculo do trabalho, só que por unidade de carga, né? Porque é força por unidade de carga. Então, FDL daria o nosso trabalho, certo? Então, o que eu quero? Eu posso integrar aqui, ó, num caminho que já seja radial, certo? Indo de R1, que está aqui, até R2, que é esse ponto final aqui, certo? Aqui onde eu teria o R2. Certo? Então, meu DL ele vai estar aqui, ó, radial. Isso já vai me ajudar, porque se o DL é radial, assim como o campo também é radial, produto escalar vai ficar fácil, né? O ângulo, né? Fazendo DL igual a um DR, né? Um DR, um caminho radial, né? Eu vou obter que o produto escalar é dr vai ser módulo de E, módulo de dr, cosseno do ângulo entre eles, onde o cosseno do ângulo vai ser o cosseno de zero, porque eles estão todos na mesma direção, então não tem ângulo entre eles. Ou seja, vai dar 1, e o nosso ΔV, portanto, ó, que seria o V2 menos V1, V final menos V inicial. Isso vai dar para a gente, ó, menos a integral de R1 até R2 de E dr, certo? E quem é E? O E a gente acabou de calcular, né? Ele vai ser de R1 até R2, essa integral, né? KQ sobre R ao quadrado dr. KQ é uma constante, sai da integral, vai ficar menos KQ. Isso tudo que multiplica a integral de R1 até R2 de 1 sobre R ao quadrado dr, certo? 1 sobre R ao quadrado é o mesmo que R a menos 2, certo? Então, esse ΔV vai ficar menos KQ integral de R a menos 2 dr de R1 até R2, certo? Integral de R a menos 2 é o mesmo que o integral de uma lei de potência. Integral de x ao quadrado, por exemplo, dx. O que você faz? Você pega o expoente, aumenta 1, 2 mais 1, e divide por esse valor aumentado. Ou seja, x ao cubo sobre 3. É a mesma lógica que a gente vai usar aqui, certo? Esse ΔV vai ficar então a menos KQ, que multiplica a integral, certo? De R a menos 2, ou seja, R a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, certo? Tirado nos limites de integração, R2 e R1 aqui. Isso aqui vai ficar então, ó, opa, já acabou nessa página. Vai ficar menos KQ, que multiplica R menos 2 mais 1 dá R a menos 1 sobre menos 1, certo? Extraído em R2 e extraído em R1, certo? Agora aqui embaixo, para finalizar esse cálculo, como é que vai ficar o ΔV? ΔV vai ser menos KQ, que multiplica, ó, R a menos 1 é 1 sobre R, e o menos 1 no denominador vai resultar num número negativo, então vai ficar menos 1 sobre R, aplicado em R2 e aplicado em R1. Ou seja, menos KQ, que multiplica menos 1 sobre R2, menos 1 sobre R1, certo? Ou seja, o valor da função substituído no primeiro limite, menos o valor da função substituído no segundo limite. Isso aqui, ao menos com menos, vai dar mais, né? E ainda tem um menos aqui fora.
beleza? Isso vai ficar então a menos KQ, que multiplica menos com menos dá mais, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Show! Vou dar uma pequena pausa aqui para aumentar o tamanho da página. Já volto. Então, pessoal, continuando aqui, né? Paramos nesse ponto, certo? Onde encontramos que o ΔV ele é menos KQ 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, certo? A gente pode simplificar, a gente pode fazer aqui o seguinte, a gente pode calcular um denominador comum da seguinte maneira: eu vou multiplicar aqui por R1 sobre R1 e aqui por R2 sobre R2, certo? Nosso ΔV então vai ficar menos KQ, que multiplica R2, aqui deu R2, menos R1, tudo no mesmo denominador, que é R2 vezes R1, certo? Agora a gente precisa apenas extrair o módulo de ΔV. Como é que eu extraio o módulo de ΔV? O módulo ele vai ser igual a ΔV se o ΔV for positivo. Se ele vai ser menos ΔV se o ΔV for negativo, certo? O módulo de um número é ele mesmo se o número é positivo. O módulo do número é o oposto dele se ele for negativo, certo? Então isso significa que, como KQ é positivo, R2 é maior do que R1, ou seja, R2 menos R1 vai dar positivo. Então isso aqui, R2 vezes R1 é positivo, né? Aqui é positivo, essa diferença, né? E o KQ é positivo, tudo isso aqui é positivo. Mas está antecipado por um menos. Ou seja, para tirar o módulo, eu vou ter que tirar esse menos apenas, certo? E eu vou cair nesse caso aqui, certo? No segundo caso, onde eu vou ter, né, que o módulo de ΔV, nesse caso aqui, vai ser KQ vezes R2 menos R1 sobre R2 vezes R1, certo? Achamos, e aqui finalizando nossa letra E, a capacitância ela é definida como a carga dividido pelo módulo do ΔV, certo? Então, nossa capacitância vai ser Q dividido pelo módulo ΔV, que é KQ R2 menos R1 dividido por R2 vezes R1, certo? Daqui a gente já vê que a carga cancela com a carga. Vai ficar, 1 sobre K R2 menos R1 tudo isso sobre R2 vezes R1. O que é o inverso de uma fração? É o trocar o numerador pelo denominador. Então a capacitância ela resultou em R2 vezes R1, que é o inverso dessa fração, né? Sobre K R2 menos R1. Essa é a capacitância aqui do nosso capacitor esférico, certo? Em termos das variáveis solicitadas. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos e todas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou tentar atendê-los o máximo que eu puder, certo? Bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.